Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Efésios, é o 17º vídeo sobre o apóstolo Paulo. O autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, e nós vemos isso logo no primeiro verso, quando ele se mostra como autor da carta. A data mais próxima é aproximadamente o início da década de 60 depois de Cristo. O local nós conseguimos ver por alguns textos em Efésios 3:1, 4:1, em Filipenses 1:7 e em Colossenses 4:10. Efésios é uma das cartas da prisão. Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo foi preso 2 vezes, a primeira, e foi libertado depois, e novamente foi preso e dali ficou até morrer. Mas durante a sua primeira prisão, ele escreve essas 4 cartas que são conhecidas como cartas da prisão. A carta aos Efésios, ela não tem um tema específico, mas ela dá instruções aos seus leitores. É uma descrição geral daquilo que é útil para os cristãos. John Stott diz que Efésios é o evangelho da igreja. É uma carta escrita para mostrar o evangelho que a igreja deve viver. William Barclay diz que ela é a rainha das epístolas paulinas. Willard Taylor diz que é uma pedra de cobertura da estrutura das cartas de Paulo. E John Mackay diz que é o maior e mais amadurecido texto de todas as cartas que Paulo já escreveu. A cidade de Efésios era mais convincente para a situação atual. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele passou 3 anos em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, era uma cidade com mais de 300 mil habitantes, onde tinha um templo consagrado à deusa Diana, e por ali passavam inúmeras caravanas que visitavam esse templo. Havia, então, naquela cidade muita idolatria devido ao culto de deuses e deusas e muita feitiçaria também, mas ela foi a mais marcada pelo Evangelho de Cristo. Naquela cidade havia um bom comércio, mas existia muita coisa de ocultismo. E quando os cristãos foram sendo convertidos, diz Paulo no livro de Atos que eles mesmos denunciavam as suas más obras. Eles mesmos falavam dos seus pecados e denunciavam as coisas ruins que antes faziam. E Paulo ali foi um instrumento de Deus, e ele escolhe justamente aquela igreja por ser uma igreja mais estratégica. Ela era um corredor de onde vinham pessoas de vários lugares e iam para vários lugares também. Então era um corredor por onde passavam inúmeras pessoas, e isso ajudava a levar o evangelho para outras cidades menores ali no entorno. Nós sabemos que o apóstolo João escreveu o Evangelho
dali, e também as cartas de Éfeso. E ali ele viveu com Maria, quem ele cuidou durante toda a sua vida, a partir do momento que o Senhor Jesus disse a ele: esta é tua mãe, este é o teu filho. Então João cuidou de Maria, mãe de Jesus, e viveu com ela em Éfeso. E ali ele foi pastor por muitos anos. Paulo foi preso em Cesareia. Preso por 2 vezes. A primeira em Cesareia, e para não morrer ele pediu para ser julgado em Roma. Então ele foi para Roma. Desse julgamento ele saiu livre, mas depois ele foi preso novamente, levado a Roma, onde ele morreu. A carta aos Efésios é uma carta eclesiológica, ou seja, ela é a doutrina da igreja. Ela nos mostra o que é a igreja, como a igreja deve ser e como ela foi formada. E ela é gêmea da carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses mostra Cristo como cabeça da igreja. E a carta de Éfeso mostra a igreja como corpo de Cristo. Para o reverendo Hernandes Dias Lopes, a carta aos Efésios une doutrina e vida, teologia e ética, porque Paulo ensina, ele dá a doutrina, dá a teologia que deve ser aplicada à vida, à ética cristã, como o cristão deve viver. Então nós vemos dos capítulos 1 a 3 que Paulo lança nessa carta as bases da doutrina da igreja. O que é a igreja, o que é o evangelho, como a igreja se formou, para quê? E dos capítulos 3 a 4, Paulo aplica essa doutrina, ensina como aplicar essa doutrina à vida dos cristãos. Então, vendo o capítulo 1, aqui nós temos o autor e o destinatário da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos vários itens que Paulo nos mostra. Primeiro, que a igreja é o povo mais rico do mundo. Rico porque detém tudo, detém todas as bênçãos de Deus. E aí ele nos mostra, a partir do versículo 3, como isso é feito, como a igreja é criada, como Deus constituiu a igreja. E esse é o mais longo parágrafo da Bíblia. É como se Paulo começasse a escrever e não parasse, e fosse emendando, então em uma só sentença, de um só fôlego, ele escrevesse tudo isso. E nesse texto ele destaca a obra do Pai, a obra do Filho e a do Espírito Santo. Então vamos ver esse trecho que vai dos versículos 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui ele fala do Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui ele nos fala do Pai, que o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para a adoção de filhos, para que fôssemos adotados, segundo o beneplácito da sua vontade, da forma como ele quis, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é o Filho, no qual, aí ele começa a falar do amado, do Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E aí ele nos fala do Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados por Cristo, pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da sua graça, que ele derrama abundantemente sobre nós, a igreja, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, mostrando a cada um de nós, no nosso interior, o mistério que é o evangelho da sua vontade, do seu amor, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele escolheu em Cristo. E o que era? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, no momento certo, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, nós somos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, ou seja, Deus, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para quê? Para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, em Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Aqui no final ele já fala do Espírito Santo, dizendo que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, somos salvos porque cremos em Cristo e então somos selados com o Santo Espírito da promessa que foi prometido
pelo próprio Senhor Jesus, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, sempre em louvor da sua glória. Então, nós podemos perceber que no final de cada etapa ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sempre em cada etapa existe uma doxologia, que é sempre para louvor da sua glória. Nós vemos no final dos versículos 6, 12 e 14. Nós vimos que ele exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí está a Trindade. Essa exaltação está no início dos versículos 3, que fala do Pai, 7, que fala do Filho, e 13, que fala do Espírito Santo. E aqui ele nos mostra como foi a obra da redenção, e que o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito selou, confirmou. Então, a obra do Pai, ele abençoou, ele escolheu, ele predestinou e ele adotou, que vai dos versículos 3 a 6. A obra do Filho nos deu redenção, remissão dos pecados, desvendando o mistério do Evangelho e nos tornando herança, que vai dos versículos 7 a 12. E a obra do Espírito, que nos sela, que nos torna penhor. O que é o penhor? Quando pegamos uma joia e penhoramos, deixamos aquela joia, ela é chamada de penhor, como garantia de que vamos voltar para buscar. Assim Deus faz conosco. Ele nos sela, e isso é o penhor que nos dá a certeza de que ele vai voltar para nos resgatar. E é o resgate da propriedade. Nós vemos isso nos versículos 13 a 14. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que a igreja é o povo mais poderoso do mundo. E aí ele faz uma oração para a igreja, que vai dos versículos 15 a 23. No 17 ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele ora para que tenhamos o espírito de sabedoria, de revelação, que é Deus que nos dá quando nós cremos, para que a gente possa conhecer o Pai e o Filho. Isso nos mostra que nós devemos olhar as pessoas, olhar o mundo, olhar as coisas da mesma forma como Deus nos vê. No versículo 18, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a esperança do nosso chamamento? A esperança é a vida eterna, é viver num lugar com Deus, no novo céu e na nova terra, ao lado de Deus e do nosso Senhor Jesus. A esperança dos chamados é essa, a vida eterna. Nós somos a herança, a riqueza de Deus. É isso que ele nos diz. Nós somos a herança, a riqueza de Deus. Capítulo 2. Aqui Paulo nos fala do pecado contra nós, que age contra nós. Fala do diabo, do mundo e da carne. No capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Ele diz: ele
vos deu vida. Ele fala de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui ele nos mostra que nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. E nós vivíamos em nossos pecados, segundo o príncipe da potestade do ar. Éramos escravos dele, do mal, desse príncipe, desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não mais em nós, porque ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas ganhamos vida, entre os quais todos nós antes andamos. Nós éramos assim, também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e vivíamos para as inclinações da carne, fazendo aquilo que a carne queria, os pensamentos que vinham através dos desejos da carne. E éramos conhecidamente filhos da ira, inimigos de Deus. Mas ele mudou isso. Ele nos tirou desse reino das trevas, nos libertou desse príncipe da potestade e nos tornou dele. Em segundo lugar, Paulo nos fala que Deus trabalha por nós e nos mostra o amor de Deus, dos versículos 4 a 9 do capítulo 2. No versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, por causa do seu grande amor, ele teve misericórdia e ele nos amou. E estando nós mortos, ele nos deu vida com Cristo. E pela graça dele, nós fomos salvos. E Paulo também fala que Deus trabalha em nós. Ele trabalha por nós e trabalha em nós. No versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então somos feitura. O que é feitura? A palavra quer dizer poesia. Nós somos a criação perfeita, a poesia de Deus. E fomos criados em Cristo. Para quê? Para as boas obras. Então ele vem trabalhar em nós, para que nós pratiquemos essas boas obras que ele mesmo preparou para nós, para que nós andássemos nela. Ele mesmo preparou essas boas obras. Então ele trabalha em nós até que alcancemos a santificação e andemos nessas boas obras. E ele diz também que Deus trabalha através de nós. Ele trabalha por nós, nos dando vida, nos dando graça,
trabalha em nós para que sejamos aperfeiçoados e realizemos as boas obras, e trabalha através de nós. No versículo 10, a parte B, diz: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, ele vai trabalhar através de nós, para que a gente cumpra aquilo que ele determinou. Ele preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então, ele vai trabalhar através de nós, para que nós sejamos a igreja e realizemos as obras que ele determinou. E aí, o capítulo 1 nos mostra o projeto da salvação. Como foi criada a salvação, o plano da redenção de Deus. O Pai criou, o Filho executou e o Santo Espírito da promessa vem aplicar, vem selar, vem nos separar. E no capítulo 2, ele nos mostra como é a execução desse projeto, dos versículos 1 a 10, que é o que nós vemos aqui. Ele nos deu vida, ele nos fez, ele nos criou como poesia, como criação perfeita, para que nós fôssemos de Cristo e para que andássemos nas obras que ele mesmo preparou. Então tudo é dele, do início ao fim. É ele que escolhe, é ele que derrama graça, é ele que nos dá vida, é ele quem nos faz filhos, é ele quem vai nos transformando e nos prepara para a realização das obras que ele mesmo preparou. E Paulo também fala sobre a igreja e usa dois grupos, judeus e gentios. Ele não fala de inimigos, ele fala de um só povo, nos versículos 11 a 22. No 11 ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ele fala aos gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui ele está lembrando aos gentios que eles viviam na carne. Eles eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados, os judeus, né? E que naquela época eles não tinham Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos, longe das alianças da promessa de Deus, sem esperança e sem Deus. Mas Deus transforma isso tudo. Ele cria um só povo. E aí Paulo nos fala da reconciliação, que vai dos versículos 13 a 18 do capítulo 2. No 13 ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E no 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Ele nos fala dos gentios, que eles estavam longe, longe da promessa, longe do povo de Deus, mas Deus quis reconciliar os gentios. Ele quis que todos fizessem parte do corpo de Cristo por intermédio da cruz e destruiu a inimizade. E Paulo sempre bate nessa mesma tecla, porque os judeus não queriam aceitar os gentios e viviam criando confusão por isso. Então Paulo sempre fala, eles foram reconciliados com Deus. Os gentios estavam longe e ele trouxe paz, mas ele trouxe paz também aos que estavam perto, os judeus, né? E por ele, por Cristo, todos temos acesso ao Pai. Não importa se é judeu, se é gentio, todos têm acesso ao Pai. E ele fala também sobre a unificação da igreja, que a igreja é única, dos versículos 19 a 22. No 19 ele diz, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, antes eles eram gentios, estavam longe da promessa, mas agora já não são mais estrangeiros como os judeus falavam dos gentios. Diziam que eles eram estrangeiros, peregrinos. Agora eles não são mais isso. Eles são concidadãos dos santos e pertencem à família de Deus. E todos foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que veio de quem? De Cristo Jesus, que foi a pedra principal, a base, a cabeça da igreja. Então, Paulo aqui mostra a unificação na igreja dos judeus e dos gentios. Capítulo 3. O mistério do Evangelho. No versículo 3 ele diz, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que ele quer dizer? Que foi dada a ele conhecer esse mistério, conforme ele sempre vem falando. E que quando eles lessem, eles iam compreender o discernimento e ter o discernimento, enxergar esse mistério de Cristo, que antigamente, em outras gerações, não era conhecido dos gentios, de outros povos, mas somente dos judeus. Mas agora, esse conhecimento, esse mistério, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, os apóstolos que passavam isso para o povo. No Espírito, eles receberam no Espírito esse discernimento, isso lhes foi revelado. E que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, tanto quanto os judeus, membros do mesmo corpo, e também coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Eles vão ouvir o Evangelho,
vão crer, vão ser salvos e serão co-herdeiros com Cristo, assim como os judeus que criam e se tornavam cristãos, e criam no Evangelho e criam no Senhor Jesus. Então todos seriam uma família. Então havia um mistério no Evangelho que antes não fora revelado, mas foi dado pelo Senhor Jesus aos apóstolos e aos profetas, e que foi revelado a ele Paulo, que vivia pregando o evangelho aos gentios. Mas ele fala dos profetas também, que esse mistério foi dado aos profetas. Por quê? Os gentios não tinham essa revelação de uma vez só. Antes eles eram chamados estrangeiros, peregrinos, mas essa revelação, apesar de já existir no Antigo Testamento, ela foi revelada de uma forma progressiva, de que os gentios fariam parte do povo de Deus. Nós podemos ver o caso de Raabe, que era de outro povo, era uma cananeia e se tornou parte dos filhos de Deus. Nós podemos ver a história de Ruth e tantos outros exemplos que nós temos no Antigo Testamento e tantos profetas que falaram sobre isso, que um dia viria alguém que revelaria todo esse mistério também aos estrangeiros. Nós podemos ver Isaías e vários profetas que falaram sobre isso, Joel, que um dia o Senhor derramaria o seu espírito, até mesmo Abraão, e que Deus promete a ele que por ele todos os povos seriam abençoados. Aí já estava meio que uma revelação de que lá na frente os gentios fariam parte do povo de Deus, mas que foi dada a Paulo essa incumbência de levar o evangelho aos gentios, que os gentios seriam membros do mesmo corpo. E esse mistério comissionado foi dado a ele, a Paulo. No versículo 8 do capítulo 3, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele diz que isso foi dado a ele, essa graça de pregar aos gentios o evangelho de Cristo, as maravilhas, as riquezas do evangelho de Cristo, que foi manifestada há muito tempo, mas que estava oculta em Deus, que Deus criou todas as coisas e ocultou e veio revelando progressivamente até que chegou aquele tempo, a plenitude daquele tempo em que Cristo veio e que esse evangelho poderia ser pregado a toda a criatura. E aí Paulo faz a oração mais audaciosa de todas as suas cartas. No capítulo 3, versículo 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Continuando, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, que eles sejam fortalecidos, que Cristo
Cristo habite no coração deles pela fé e que eles estejam juntos, arraigados, alicerçados no amor de Cristo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É uma oração linda e palavras maravilhosas em que Paulo tenta mostrar qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor que nós não temos a menor condição de imaginar, mas que a gente possa conhecer a imensidão desse amor de Cristo, que excede todo entendimento, quem entende, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, estejamos cheios do Santo Espírito e de Deus. Porque nós precisamos desse poder, precisamos que Cristo habite em nós. Nós temos que ser tomados de toda a plenitude de Deus. E no versículo 20 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então ele nos fala que Deus é aquele que pode fazer muito mais. E quantas vezes nós vemos isso? Nós desejamos uma coisa, pedimos uma bênção e o Senhor nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Isso sempre acontece conosco, porque Deus nos dá mais do que aquilo que pensamos ou que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. E ele dá a glória a Deus. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo, para todo sempre. Amém. Capítulo 4. Aqui Paulo fala da unidade da Igreja. No versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele pede para que eles se tornem dignos da vocação que eles foram chamados, do chamado deles, que eles sejam dignos, vivendo com humildade, com mansidão, com longanimidade, grande paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, exortando, ajudando, consolando, esforçando-vos diligentemente, perfeitamente, sempre, com perseverança, para quê? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não pode haver contendas na igreja, brigas, fofocas. Nós, cristãos, devemos preservar a unidade do Espírito e manter a paz em quaisquer denominações, porque nós vemos várias igrejas de denominações diferentes em que uns estão sempre brigando com o outro, um acha que a sua doutrina está certa ou que a outra está errada.
Nós não devemos viver assim, devemos preservar a unidade, porque todos somos uma família e um só corpo. E ele nos fala do porquê de preservar a unidade. E ele nos diz no versículo 4 do capítulo 4, porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, por isso devemos preservar a unidade, porque há um só corpo. Não podemos, como membros, ficarmos nos separando desse corpo. E as brigas e contendas e ciúmes causam a separação desse corpo. Como nós somos um corpo, um só Espírito em Cristo, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Por isso devemos estar sempre unidos. Esse é um motivo. E ele nos fala da unidade apenas em Cristo, que é a verdade. E diz que ele nos concedeu dons nessa unidade. Para quê? Para o crescimento da própria igreja, dessa unidade. No versículo 8 ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando o Senhor Jesus subiu, ele concedeu dons aos homens. No versículo 11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele deu esse dom a alguns de serem apóstolos, os 12, né? E mais Paulo, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, pastores, mestres, enfim. Com que objetivo? Para aperfeiçoar os santos, porque os mestres, pastores, aqueles que vão falar a palavra, vão aperfeiçoar, vão promover o crescimento dos santos, também para ajudar no desempenho do seu serviço, porque cada um tem o seu ministério, o seu serviço, e isso ajuda a esse desempenho, e também para a edificação da igreja, para edificar a igreja, para a igreja crescer, que é o corpo de Cristo. E esses dons de liderança são aqueles que vão preparar o povo. É isso que ele está dizendo. Esses dons de liderança são para aperfeiçoar a igreja, preparar o povo de Deus, ensinar, exortar e dar crescimento aos santos. Portanto, apóstolos e profetas tivemos somente naquela época e só para a revelação de Deus. Depois disso, não cremos mais em apóstolos nem em profetas. Eles surgiram no momento em que Deus quis e foi-lhes dado esses dons apenas para que Deus fosse revelado para nós. Depois disso, nós temos a palavra de Deus, que é onde nós temos tudo o que precisamos, inclusive os ensinamentos dos apóstolos, que ficaram até hoje pela grande soberania de Deus. Como não temos os apóstolos, temos seus ensinamentos através da palavra.
E o dom da profecia, em que ele diz: fale de acordo com os oráculos. Aquele que falar, fale de acordo com os oráculos. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Bom, eu já disse em outros vídeos que o dom da profecia não é profetizar, adivinhar o que vai acontecer. Profetizar quer dizer falar a palavra de Deus, porque os profetas faziam isso. O profeta falava e acontecia, então ele adivinhava. Não, ele falava o que Deus mandava. Quem sabia o que ia acontecer era Deus, não era o profeta. Ele apenas falava o que Deus mandava. Então, o dom de profecia é falar de acordo com os oráculos. O que eram os oráculos? A palavra de Deus, as Escrituras. Então, quem falar, que fale de acordo com os oráculos, com as Escrituras, com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí ele começa a falar que os cristãos agora, que são salvos, devem andar segundo Cristo. Capítulo 4, versículo 17, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O que ele quer dizer? Antes, vocês eram um povo separado, eram estrangeiros, eram conhecidos como incircuncisos, eram os gentios. Agora não, vocês são a família de Deus. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então, não andem mais como eles, que ainda não foram chamados, que não foram transformados. Não andem na vaidade dos seus pensamentos. Não andem na escuridão da falta de entendimento, porque eles não entendem, eles estão obscurecidos, os olhos estão tapados, eles não conseguem entender o Evangelho. Eles estão alheios à vida de Deus, não conhecem Deus, não sabem o que é viver para Deus, porque estão na ignorância por causa da dureza de seu coração. E no versículo 22 ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, vocês não são mais como eram no passado. Então, joguem fora o velho homem, tirem a roupa do velho homem, joguem as vontades, tudo o que havia de ruim no velho homem, joguem fora. No velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, o pecado, né? Os desejos da carne. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vistam uma nova roupa, se renovem no espírito do entendimento que agora vocês têm, que é Cristo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, tirem a roupa do velho homem, vistam-se do novo homem, porque esse novo homem é criado por Deus, em justiça e retidão que procede da verdade, que é Cristo. E ele fala de deixar a mentira e de falar a verdade. Não mintam, falem a verdade. No versículo 26, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixe que o dia passe
mantendo essa ira, essa raiva, essa mágoa, que ela seja desfeita ainda no mesmo dia. Não guarde a mágoa. E ele pede: quem furtava, não furte mais, trabalhe. Isso está no versículo 27. Não digam palavra torpe, só falem apenas palavras que edificam, que abençoam as pessoas. Esqueçam as palavras torpes. Transmitam graça aos que ouvem. Quando vocês abençoam e falam palavras que abençoam, vocês estão transmitindo a graça de Deus àqueles que ouvem. Isso está no versículo 29. E não entristeçam o espírito. No versículo 31, ele diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Isso aí esqueçam, desistam disso tudo, fiquem longe de todas essas coisas ruins. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então sejam bons, compassivos, perdoem uns aos outros, porque vocês foram perdoados por Deus através de Cristo. Então façam isso também. Capítulo 5. Ele diz: agora somos filhos da luz. No versículo 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então imitem Cristo como filhos amados de Deus. Imitem Deus, imitem Cristo. Andem em amor como Ele andou e morreu por nós. Antes, vocês estavam nas trevas, agora não. Agora andem como filhos da luz. Vocês estão na luz, não mais nas trevas. Isso está no versículo 8 do capítulo 5. Ele manda andar em amor, no versículo 2, andar como filhos da luz, no versículo 8, e viver de forma prudente, no versículo 15. No versículo 3 ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem falem essas coisas, nem sequer comentem sobre isso, que é o que convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Deem ações, façam ações de graça. Deem graças a Deus. Não vivam em chocarrices, ou seja, palavras vãs ou chocarrices, quer dizer vergonhosas, insolentes. E no versículo 5 ele diz: sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, esses não podem entrar no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, aqui ele nos diz
que não sejamos impuros, avarentos, porque muitos poderiam até dizer, não, isso não importa, Deus ama a todos. Então ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ele nos avisa para não sermos cúmplices das obras das trevas, mas reprovar essas obras, como está no versículo 11. Porque só falar nelas já é vergonha para o cristão. Ele diz no versículo 12, viver prudentemente, cheio do Espírito Santo e sem vinho. No versículo 13 ele diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele nos avisa que devemos estar em Cristo, despertar, porque é Cristo que nos ilumina, e essa luz é que se manifesta em nós. Então devemos ser prudentes no andar, não como bobos, nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não ser insensato e compreender sempre a vontade de Deus, tentar compreender e buscar a vontade de Deus. Ele fala no versículo 17. Ele diz para não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo, no versículo 18. Porque vinho e espírito, ambos governam o nosso corpo e a nossa mente. Só que o vinho governa para o mal e o espírito para o bem. Mas ambos nos controlam. Então, não devemos nos embriagar com vinho, mas sim com o Espírito Santo de Deus. Esse é o principal. No versículo 19 ele diz, também aos cristãos que eles devem viver falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dar graça. E ele nos fala dos frutos do Espírito, que é a comunhão, a adoração, a gratidão a Deus e a submissão. Quando temos comunhão com Deus e os irmãos, com Cristo, quando prestamos adoração, quando mostramos gratidão e também a submissão, a dependência de Deus. E nesse conceito, ele nos mostra como deve ser o relacionamento com os irmãos, sujeitando-vos uns aos outros. Fala também do relacionamento da mulher com o marido e do marido com a mulher. No versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, que as mulheres sejam submissas ao próprio marido como se fossem submissas ao Senhor, porque já que o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do marido,
quando elas se submetem ao marido, estão se submetendo a Cristo. E também ele fala dos maridos, no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a sua mulher, como ele amou a igreja e ele morreu por ela. Amar a mulher como ao próprio corpo é o que ele também nos ensina. Porque quem ama a esposa, ama a si mesmo e alimenta, cuida dela. Se a pessoa ama o seu próprio corpo, ela vai alimentar o corpo e vai amar a si mesmo. Então, ame a mulher como você ama o seu próprio corpo, alimentando e cuidando dela. Capítulo 6. Aqui ele fala sobre os filhos, que os filhos devem obedecer e honrar os pais, e que os pais não devem levar os filhos à ira, não aborrecer os filhos, não deixá-los irados. Aqui ele trata do relacionamento entre pais e filhos. E ele ainda diz: honrar aos pais é importante, porque foi o primeiro mandamento de Deus com promessa. Ele fala isso no capítulo 6, versículo 1, que honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para vivermos mais na terra. Ele fala também que devemos obedecer aos senhores, ou patrões, ou superiores, como obedecemos a Cristo. Mas até um certo ponto. Quando um senhor, um patrão, nos ordenar alguma coisa que vá contra Cristo, aí sim devemos desobedecer. Mas fora isso, devemos sempre obedecer aos superiores, porque nós não devemos agradar a homens, mas sim a Deus. Então, se o seu superior der uma ordem que for contra Cristo, aí sim, desobedeça, porque devemos agradar a Deus e não ao nosso superior ou à autoridade ou ao Senhor. E também fala ao Senhor, ou patrão, ou autoridade: trate bem o seu servo, o seu funcionário, cuide bem dele, sem acepção de pessoas, cuide de cada um de forma igual. E aí Paulo também nos fala da armadura de Deus, dos versículos 10 a 20, que vivemos uma batalha espiritual em nossa vida cristã. No versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele quer dizer? Quando encontramos diversas tribulações, muitas vezes a nossa luta não é contra as pessoas. Às vezes nos iramos com determinadas pessoas achando que ela é o inimigo, mas não é. Muitas pessoas são usadas pelo mal e essa luta é contra os principados e potestades, com aqueles que dominam esse mundo, que são as forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. Não é contra pessoas, mas contra o mal. Porque Satanás, ele é um grande estrategista e ele nos conhece muito bem. Ele sabe onde podemos cair, ele sabe a hora de nos pegar.
Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai nos pegar. Então devemos estar atentos, porque a palavra aqui diz para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não houve uma cilada só, não há uma só, mas várias as ciladas do diabo. Porque no momento de descuido ele nos pega. Mas Deus nos deu armas celestiais para derrotá-lo. E que armas são essas? Ele fala da armadura de Deus. Paulo nos dá a ideia de um soldado. Ele sempre tem essa ideia, às vezes, em algumas cartas. Ele usa essa imagem de um soldado para nos mostrar a armadura de Deus. No versículo 14, ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando, segurando no braço, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, não só por nós, mas por todos os santos. Devemos ter firmeza, porque temos sustentação em Deus. Por isso nós devemos usar toda a armadura, cobrindo o corpo todo, porque se houver uma brecha, o mal vai entrar por esse flanco, por esse pedacinho, por essa brecha. E ele diz: irai-vos e não pequeis. No capítulo 4, 25 a 26, devemos mudar o temperamento e não deixar brechas para o inimigo, jamais, e usar sempre os 6 equipamentos que Deus nos deu. E aí ele fala de cada um. O cinturão ou o cinto da verdade. É claro que todas as peças são invisíveis, né? Apenas o cinturão quer dizer a palavra de Deus. Nós vemos um cinturão, porque no texto que eu li na versão Almeida, revisada e atualizada, ele não fala num cinto, ele fala cingivos da verdade. Mas nas versões NVI e na versão de hoje, NTLH, nós temos a palavra cinto, cinturão da verdade. Por quê? O que é o cinturão? Ele mantém toda a vestimenta presa. O soldado veste toda a roupa e por cima ele coloca aquele cinturão. E esse cinto é que prende toda aquela roupa. Aqui ele nos diz que o mal não triunfa sobre quem anda na verdade, a não ser que aceite as mentiras. Então, o que é esse cinturão da verdade, esse cinto da verdade? É andar na verdade. Se você anda na verdade, se você sabe que se você fizer aquilo, você vai pecar, se você fizer, você dá brecha para ele. Então ande na verdade, esse é o cinturão, é o cinto da verdade. Ande na palavra, de acordo com a palavra, aplicando sempre a palavra na sua vida, na direção das suas verdades, na direção da sua vida. E aí você não deixa brecha para ele entrar, a não ser que você queira acreditar nas mentiras dele. Nós vemos isso quando Davi
sofreu porque ele estava na mentira. Ele pecou e depois do seu pecado ele passou muito tempo sofrendo. Ele ficou tomado pela mentira do mal, mas ele se arrependeu. E nós que somos cristãos, para nós é impossível viver na mentira. Temos que viver na verdade, que é a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus e ter a consciência limpa e enfrentar o mal de cabeça erguida, porque sabemos que estamos na verdade e ele nada pode fazer contra nós se estamos na verdade. Mas se nos desviarmos, ele usa essa brecha para nos atingir. Paulo também fala da couraça da justiça. A couraça era uma peça de proteção que cobria o tórax. Eles vestiam aquela couraça, aquele peitoril. E essa couraça é a justiça de Cristo. É ela que nos protege. Assim como a couraça cobria o tórax, a justiça de Cristo nos cobre. E precisamos estar vivendo essa justiça, porque Deus, ele sai em nossa defesa, assim como ele defendeu Jó. Nós devemos lembrar como ele defendeu Jó. E assim como a couraça protege o soldado, a justiça de Cristo nos protege, porque Deus sai em nossa defesa, sempre para nos ajudar, para nos livrar do mal. Isso acontece quando sabemos que nós fomos justificados, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se o mal vier falar no seu ouvido, coloque a couraça da justiça, vista a justiça de Cristo e diga a ele: eu fui justificado. Não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. E nós não estamos mais em inimizade com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus e hoje somos filhos. E como nós somos filhos, ele luta por nós, assim como ele foi em defesa de Jó. Devemos confiar que a justiça de Cristo é uma proteção, porque Deus nos protege, Deus olha por nós, Deus nos defende, porque em Cristo nós somos filhos dele. Então é ele quem luta por nós. Paulo fala também sobre as sandálias da paz. Os soldados nunca saíam descalços, porque os inimigos às vezes colocavam coisas no chão que podiam machucar os soldados, ou pregos, ou algo semelhante. Então eles nunca saíam descalços, eles usavam sandálias. E as sandálias tinham uma sola grossa e firme que ajudava eles na guerra. Eles podiam lutar e não se machucar com o solo rochoso ou com coisas no solo. Nós não pregamos guerra, mas a paz. Nós temos a reconciliação com Deus, a paz com Deus. Essa é a sandália da paz. Saber que nós não temos mais inimizade com Deus, nós temos paz com Deus. Não somos inimigos. E isso é importante nessa hora, porque às vezes o mal vem mexer na nossa cabeça e dizer: olha, Deus deixa você passar por isso, você é filho dele mesmo, se fosse ele não faria isso. Assim como ele fez com Jesus, né? E ele chegou para o Senhor Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, pô, Deus está deixando você passar fome, transforma essas pedras em pão. Então, assim também como ele fez com Eva,
Olha, mas Deus falou que vocês iam morrer se comesse de qualquer fruta. Ele muda, ele é estrategista, ele engana. Então, usar a sandália da paz é saber que nós somos filhos e estamos reconciliados. Somos filhos e Deus está cuidando de nós. E aconteça o que acontecer, venha a tribulação que vier, Deus está cuidando de nós e temos paz com Deus. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Que a paz do Evangelho protege os cristãos das armadilhas do inimigo. Paulo também fala do escudo da fé. Ele fala dos dardos enviados pelo maligno. O escudo era usado porque os inimigos lançavam dardos ou flechas com fogo. Então, causavam incêndio, causavam queimaduras nos soldados. Eles tinham um escudo normal e tinham um outro. Esse outro escudo geralmente era forrado com 2 camadas, ou de madeira ou de pele de animais molhado. E para que servia? A pele molhada acabava, ou a madeira molhada, acabava apagando aqueles dardos inflamados, os dardos, as flechas que vinham com fogo. Eles apagavam aquele fogo. Por isso, Paulo nos fala do escudo da fé, que é a fé no Evangelho de Cristo, não em outras doutrinas, porque às vezes muitas pessoas falam: eu tenho fé, eu conheço Deus, eu acredito em Deus. Infelizmente, até o inimigo crê, né? Até os demônios creem, mas é a fé no Evangelho de Cristo, no plano da redenção, em que Cristo morreu por nós e nos redimiu. Então, é acreditar no Evangelho, na verdade de Cristo. Esse é o escudo da fé. E nada mais pode nos atingir se temos fé nesse Evangelho, em Cristo e no plano de redenção. Se conhecemos esse Evangelho e a palavra, jamais seremos enganados, porque o mal, ele pode tentar nos enganar, mas quando conhecemos a palavra, não somos enganados. Ele nos fala também do capacete da salvação. O capacete era uma peça que protegia os soldados contra os golpes fatais. Saber que nós somos salvos nos dá coragem e intrepidez. Nós sabemos que somos salvos, então isso nos dá aquela coragem e a intrepidez do Espírito Santo e não nos deixa temer o mal, porque sabemos que estamos protegidos em Deus, sabemos que salvos o Senhor está olhando por nós. E esse saber que estamos salvos é esse capacete que devemos usar, porque é ele que protege a nossa mente das mentiras do mal, porque às vezes o mal coloca dúvidas na nossa mente sobre Deus, até mesmo se Deus existe. Então, nesses momentos, use o capacete da salvação. Lembre que você é salvo. E se você é salvo, esse é o capacete. Use esse capacete, a lembrança da salvação. Porque essa lembrança da salvação vai diluir as dúvidas e as mentiras do inimigo. Porque ele quer usar a nossa mente, porque através da nossa mente ele nos tira do foco de Cristo. Então lembre-se sempre que você é salvo. Esse é o capacete. Eu sou salvo. Deus está comigo, ele cuida de mim. Nada há de me acontecer. Eu posso até morrer, mas estarei com ele. Então saber que estamos salvos nos ajuda e muito,
contra esses ataques do mal. E Paulo também nos fala da espada do Espírito. É a intervenção do Espírito Santo na nossa vida, porque ele não permite o mal em nossas vidas. Ele está olhando por nós, cuidando de nós. E essa espada, ela é poderosa se nós estamos verdadeiramente em Cristo. Ela é a palavra de Deus, é ela quem nos dá força no momento certo. Na tentação devemos usar, está escrito. Antes de falar aqui de Jesus, vamos voltar à espada do Espírito. O que é essa espada? É a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra, meditamos nela, ela nos dá força no momento certo. Então, no momento mal, no momento de tristeza, vamos para a palavra de Deus, porque é ela que nos conforta e há de nos confortar naquele momento. Nós sabemos que Jesus foi tentado no deserto e cada vez que ele era tentado, ele usava o quê? A palavra de Deus. Quando o mal falou com ele, transforma essas pedras em pão, você não é o Filho de Deus, transforma, está passando fome. Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele usou a espada do Espírito. Ele respondeu com a própria palavra. Nem só de pão vive o homem. E em todas as 3 tentações, ele fez a mesma coisa. Eu te darei isso tudo se me adorares. E ele sempre respondeu, está escrito, não se deve tentar a Deus. Então, o Senhor Jesus sempre usou, nos momentos de tentação, a própria palavra de Deus para derrubar as ciladas do inimigo. Então, nós devemos sempre usar a armadura. São armas que Ele, Deus, nos deu para usarmos no dia mau. E devemos usar sempre. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o dia que vai ser mau. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Então, devemos estar preparados todos os dias, usando todos os dias. Nunca deixar brecha para o inimigo. E fazer isso tudo, usar toda essa armadura, mas não só usar armadura, também usar com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, vigiando e suplicando também por todos os santos, não só por nós, mas por todos os santos. E aí Paulo pede também oração por ele, para que ao abrir a boca ele tenha intrepidez para demonstrar o mistério do Evangelho a todas as criaturas. E ele se diz embaixador em cadeias. Ele trabalha mesmo preso, porque mesmo preso ele nos deu essas cartas e as recomendações a várias igrejas. E ele pede para que em Cristo ele seja ousado ao falar. Conclusão. A carta aos Efésios não tem nenhum problema específico, mas ela é direcionada à igreja, em mostrar como a igreja foi criada, como fomos chamados, que isso tudo fazia parte do plano de Deus, que Deus planejou, o Filho executou e o Santo Espírito vem e aplica em nós, e nos sela, e nos torna propriedade de Deus. Ele fala sobre questões relacionadas aos cristãos também,
a respeito do marido e da mulher, dos pais e dos filhos, dos senhores e dos escravos. E ele diz que as suas cadeias, como ele estava preso, ele não podia ir às igrejas falar, mas as suas cadeias não calaram a palavra de Deus, porque ele continuou ensinando, continuou escrevendo e nos deixou esse legado. E aí nós vemos o grande propósito de Deus, de fazer com que as palavras de Paulo chegassem até nós nos dias de hoje. Paulo foi preso por 2 vezes. De uma vez ele saiu da prisão, na segunda não. Mas se ele não tivesse sido preso, ele não nos teria orientado. Não fosse isso, nós não teríamos a palavra de Deus como Paulo deixou tão perfeitamente explicado. E nós vemos como Deus trabalhou para o nosso bem hoje. Paulo ia morrer, ele não ia durar para sempre, mas a palavra de Deus, através de Paulo, dura para sempre e veio para nós até os dias de hoje. Infelizmente, pela prisão de Paulo, seria ótimo se ele não precisasse ser preso, mas foi através da prisão que ele passou o Evangelho, a guarda pretoriana de Roma, através das suas cartas para várias igrejas, para vários locais. E aí nós vemos como Deus trabalhou, o imenso amor de Deus que preservou as suas revelações. Se Paulo não fosse preso, ele ia ensinar de sinagoga em sinagoga e nada ia ficar escrito para nós. Mas através do grande propósito de Deus, tudo isso aconteceu. E aí nós vemos como ele trabalha e como ele preservou as suas revelações até os dias de hoje. Portanto, irmãos, terminamos aqui a carta aos Efésios. Espero que tenha ajudado a vocês e até o próximo vídeo e a próxima carta.